Já vamos para Paula Pires. Vamos saber qual é a previsão para todos os signos? Agora, bem-vinda. Como vai, Paula? Tudo bem? Obrigada. Saudades. Também. Você sabe, apesar que eu vi você com a Nani, que a Nani postou no... Você postou? Na internet, a previsão, posto, eu assisti. Eu sempre posto porque tem gente que perde, né? Muito e legal. ficam desesperados para saber como é que foi. Não dá para contar um por um. Não dá. Então eu coloco para aliviar, porque tem gente que trabalha na segunda, né? Nesse horário e não consegue assistir e adora. Então você já coloca, então assistir. Um beijinho pra Nani também, por sinal, viu? Eu coloco sempre na fanpage. Agora, eu e a Mama, a gente estava conversando hoje na maquiagem, e a Mama estava me falando, mas será que alguma conjunção de planetas influencia também? Até ela comentava de um ano, este ano vai ser um ano um pouco mais denso, que ela ouviu dizer. Existe isso, quer dizer, você fez alguma análise em relação à posição dos planetas do sábado para o domingo, quando aconteceu aquela tragédia? Sim, imediatamente, né? Porque como eu sou astróloga e eu realmente acredito em astrologia, acredito no que eu faço, imediatamente quando eu tive a notícia, né? E fiquei pasma com a dimensão da coisa, né? Tantas pessoas. A primeira coisa que eu fiz, até antes de pensar no programa ou qualquer coisa, foi querer saber como estava o céu, né? E como estava? Eu fui na hora imprimir, né? Eu falei assim, deixa eu fazer o mapa de como estava, vi a hora e imprimir realmente. Era 2h30 da manhã quando começou, né? Isso, que seria 1h30 do horário normal, né? Porque a gente está no horário de verão. E realmente, assim, o céu estava com aspectos muito tensos, tá? Do tipo? Tipo, assim, falar em termos técnicos, talvez as pessoas fiquem um pouco sem entender, mas tinham 3 quadraturas com Saturno, tá? Que é um planeta, que é o planeta que vai reger o ano astrológico, né? Quando entrar no ano astrológico, que vai ser a partir de março, que vai ser o planeta que vai reger o ano todo. E vai ser mais difícil, então, a partir de março? Então, eu até já tinha feito a previsão dessa semana na sexta, antes de acontecer isso, tá? E a previsão que eu já tinha feito para a semana, baseado nos aspectos e alguns aspectos tensos de Saturno, era justamente falando para a gente tomar muito cuidado com todas as coisas e não fazer nada de errado, né? E assim, o que aconteceu foi assim, porque esses aspectos tensos, eles estavam em todas as cidades. Por que foi acontecer justamente em Santa Maria algo? Porque não estava só em Santa Maria esse aspecto, poderia ter acontecido em São Paulo, no mundo. Só que o que acontece? Isso até vale a pena explicar para as pessoas entenderem um pouco de como funciona essa questão dos aspectos tensos na astrologia. Então, existiam aspectos tensos, como ainda existem, tá? Dessas 3 quadraturas, 2 ainda estão presentes hoje. Só uma já não é mais uma quadratura, já mudou o céu. Então a gente ainda está num aspecto tenso, tá? Por conta dessas quadraturas e também porque tinha uma oposição do Sol com a Lua. E 7 pontos de fogo, 12 pontos de ativo no mapa, ou seja, existia tudo assim favorável para que uma coisa que tivesse errada ficasse deflagrada e pegasse fogo, como foi o que aconteceu. Só que uma situação de densidade no céu não significa que vai acontecer uma coisa errada. E por que aconteceu, significa, então? Porque justamente ali existiu, como vocês já debateram aí bastante, uma grande quantidade de coisas erradas. Mas não era dizer, eram 2, 3, 4, tudo bem, um monte. acontece a mesma situação em outros locais, mas aquele, não porque é uma influência do céu, estava sobre Santa Maria, e a cidade de Santa Maria estava predestinada a isso, mas simplesmente porque juntou a posição dos astros com muitas coisas erradas. Exatamente. E a lua cheia, né, que juntou muita gente no lugar. Quando você quer atrair pessoas para um local, você sempre marque na lua cheia. Estava justamente no dia do plenilúnio, que é o dia que ela está ao máximo. Ou seja, as pessoas todas querem sair na lua cheia. Elas ficam com a libido mais a flor da pele. Elas querem ver pessoas jovens, né? Então querem sair, paquerar, ver gente. Essa lua cheia, ela chama as pessoas para sair para a noite. Por quê? Que poderia ter pessoas que não teriam ficado em casa. Se fosse uma lua minguante, talvez tivesse menos gente. Mas na lua cheia enche de gente. E o que acontece? Esses aspectos tensos que a gente está passando agora, por exemplo, e que é a previsão da semana, que eu já estou entrando até no que é na semana para todos os signos, pedem que nós façamos tudo da forma correta. Tudo direitinho. Tudo que a gente fizer errado vai ter o resultado visível na hora, que é o que aconteceu com essa boate, que tinha muita coisa errada ao mesmo tempo, entendeu? Foram erros humanos de diversas áreas. Então isso vai seguir para todos os signos nessa semana. E já tinha feito isso sexta.
Assim, eu até fiquei assustada quando eu vi o que aconteceu no sábado e vi como é que estava também naquele horário que aconteceu o acidente, né? O incidente, como a gente quiser chamar, a tragédia, essa coisa realmente pesada que aconteceu, né? Então, assim, essa semana pede um cuidado com a retidão. Tá? Porque esses aspectos tensos continuam no ar e o que a gente fizer errado quando os aspectos estão tensos, eles tendem a aparecer mais. Como Fica isso mais que apareceu. evidente. Por exemplo, quer aparecer mais o quanto tem tanta coisa errada aí, em tantos níveis e que, como você disse, precisam ser modificadas. Agora, o que é importante, eu até postei isso na minha fanpage ontem, quando eu vi o que aconteceu, eu postei na minha fanpage falando já um pouco sobre como estava o céu, falando um pouco do que eu estou dizendo agora aqui também. E o que é importante, que nós vejamos dentro de nós e na nossa vida prática, onde nós estamos acendendo sinalizadores, onde não deve. É verdade. Com os nossos maus pensamentos, com as nossas más atitudes, com as nossas mentiras, com as coisas que nós fazemos que não são mais compatíveis com a nossa consciência e que nós sabemos que pode dar um problema mais pra frente. Mas que, como eu vi você dizendo ali, a gente vai fazendo, achando que não vai acontecer nada mesmo. Deixa eu julgar aquela pessoa, tô a fim de julgar mesmo. E vai indo. Então, assim, em vez de a gente apontar o dedo para todos esses erros que existem, porque existem, a gente tem que olhar também para os nossos. Mas quando a gente aponta um dedo para alguém, a gente tem 3 apontados para a gente. Exatamente. Então, ocorreram vários erros? Ocorreram. Em vários níveis? Sim, ocorreram. Tem que ser responsabilizado? Sim, tudo bem. Isso é uma coisa. Sim, e tem que ser visto para isso não acontecer mais, com certeza. Mas o quanto que a gente pode estar tendo atitudes, não digo, gente, iguais àquela, mas tão destrutivas. Mas eu vejo no dia a dia, por exemplo, esses dias eu fui num cartório reconhecer uma firma de um contrato que eu estava assinando. Estava esperando para minha firma ser reconhecida, que eu estou fazendo um novo site, estava assinando um contrato com o designer. A gente sentou e estava esperando a nossa firma ser reconhecida no cartório. Chegou um cara, pegou um cigarro e jogou num jardinzinho que estava atrás da gente, do cartório, e deixou o cigarro lá aceso. Saindo uma fumaça, veio direto na nossa cara a fumaça. E o cara ficou ali, esperando também com fumaça vindo. Eu falei, não é possível. Eu cheguei para ele, falei assim, olha, meu senhor, você deixou um cigarro aceso ali, no meio da natureza, porque era um jardim que tinha, e que a gente estava sentado ali. Por que não apaga o danado ele largou do ali, cigarro então, e joga no lugar e tem um monte de gente que faz isso. Pois é. Entendeu? E não só com isso, com outras coisas, não só com fogo, com a água, ou seja, as pessoas acham que podem fazer o que querem, podem acender o que quiserem onde for, podem jogar um cigarro onde for. Pois é, mas aí isso é educação e por isso que eu disse que a gente tem que começar a educar dentro da casa da gente, para depois querer que do lado de fora também tenha pessoas educadas, né? Exatamente. Para o signo de Áries, como será a semana? Bom, Áries está numa semana que está com muita libido, tá? Tá com vigor muito grande, então tá uma semana positiva, os parceiros podem aproveitar isso, tá? E é uma semana também de muita capacidade intelectual, tá? Olha, ainda tá com tudo e não tá próximo? Tá, Áries, tá, essa semana tá uma semana positiva, não tem nenhum aspecto tenso em relação a Áries, tá uma semana que ele tem que realmente aproveitar, deitar e rolar, porque tá uma semana positiva. Boa sorte para você, então, de Áries, sei que você precisa de mais sorte, né? Quem é de Touro? Touro já tá numa semana que ele deve não temer em relação às novidades, tá? Então, tudo que ele puder fazer de projetos novos, e principalmente os projetos novos que já estão, digamos, em andamento, ele deve continuar, tá? E o que ele, por exemplo, visualizou, que ele precisa dar andamento, que ele precisa criar alguma coisa nova, essa semana ele deve fazer. Como diz aquela frase do Fernando Pessoa, não temer o horror que há em todo novo, né? Existe um horror que há em todo novo e alguns signos têm mais isso. E o taurino tem que tomar cuidado com isso essa semana. Tem. E quem é de Gêmeos? Bom, Gêmeos está numa energia que é muito importante, ele desligar a mente. Desligar a mente, relaxar um pouquinho. E a mente, principalmente, porque existem tipos e tipos de ansiedade, né? Então tem aquelas pessoas que são ansiosas mesmo, porque são nervosas, são irritadas, tudo brigam, tudo falam alto, ficam grosseiras à toa. Elas se inflamam facilmente, que é até o que eu tô querendo dizer em relação ao que aconteceu. Pra gente tomar cuidado todos, né? Com aquilo que a gente inflama dentro da gente, pega fogo ao redor, com os nossos pensamentos e com o nosso emocional. E existe o emocional, que é esse emocional irritado, né? Que as pessoas são emocionalmente irritadas. Existem as pessoas que são ansiosas mentalmente. Que estão o tempo inteiro pensando em alguma coisa. Exatamente, né? a ansiedade mental, que é a ansiedade típica do elemento ar, que é o elemento no caso de Gêmeos. Então os geminianos, eles têm uma tendência de ficarem
maquinando. Isso, e aí muda muito rápido. Então, assim, se pede que essa semana eles fiquem atentos para isso, para tentar dar uma pausa para a mente. Não ficar, assim, escravo da própria mente, né? A mente como um macaquinho lá que fica ali falando o tempo inteiro, fala uma coisa e daqui a pouco já está falando outra. Então, assim, ficar um pouco mais como observador neutro mesmo da mente e não se deixar levar por tudo que ela está falando. Então, o recado seria desligar mesmo a mente. Não é algo simples, tá? Mas é só ficar vigilante. Não deixar, não dar corda para ela, não dar combustível, né? Principalmente pessoas que no mapa, eu percebo que tem muito ar e tem muito fogo, né? O ar é combustível do fogo. Então, essas pessoas que têm essa junção e aí tem pouca água e pouca terra, tem uma ansiedade mental muito grande. Que aí você tem até que trabalhar com os florais, colocando a terra e a água para a pessoa conseguir amenizar um pouco, jogar um pouco de água no fogo, porque senão a pessoa fica com uma mente que ela não dá conta daquilo. Mas não consegue nem dormir às vezes. Vai dormir e fica pensando. Tem gente que pensa tanto que consegue agir pouco, né? Sim, porque não dá tempo para atitude, porque só pensamento, e né? muda, né? Porque quanto mais você pensa, aí você vai ver no outro lado daquilo, aí você fala, não, mas será que nunca você vai achar que você fez tudo certinho. E aí você pode melhorar. É que nem um livro, né? Um escritor que escreve um livro, se ele for ficar o tempo inteiro revisando, não acaba nunca. Daqui a pouco não é mais aquele livro, daqui a pouco ele vai olhar e vai falar, não, mas esse livro não tem nem mais nada a ver porque comigo. Porque já tem enjoou, né? Não tem nada a ver. Por que eu escrevi esse livro? Pois é, pior que é verdade. Mas boa semana para você de Gêmeos. E quem é de Câncer? Bom, Câncer está numa semana que é importante que eles tomem muito cuidado com a comunicação em relação ao sincerocídio que a gente, que você tão bem criou aqui a palavra. Então, assim, tem que tomar cuidado para não exagerar nos comentários, tá? Então, quando você perceber que alguém ativou o seu fogo, deixou você meio inflamado, né, em relação ao emocional e você está se sentindo ofendido ou que não deram atenção para você ou que não é daquele jeito, você tente deixar esse emocional mais tranquilo, em primeiro lugar, para não falar aquilo que depois você pode se arrepender. Lembra, Monja Coen deu uma dica há muitos anos aqui, ótima pra gente, que a gente tem que começar dando 35 voltas com a língua na boca antes de falar. 35 não for o suficiente, vai multiplicando. Até que você só abra a sua boca quando você tenha tranquilidade para falar. É uma dica maravilhosa e eu acho, assim, imprescindível, porque usar a palavra, a gente abrir a boca e falar é tão fácil. E depois a gente se arrepende do que disse, porque você disse numa hora que você às vezes queria ofender ou cutucar o outro mesmo, né? Ou porque se sentiu ofendido e queria defender, né? Porque muitas vezes a pessoa acha que está na defesa. O canceriano, ele é um signo muito defensivo, tá? Inclusive o símbolo, né? Que tem a casca dura e dentro é macio, então, assim, é por conta da defesa. Então, às vezes as pessoas de câncer, quando você conhece, elas podem parecer um pouco fechadas, um pouco desconfiadas, ou até terem algumas atitudes mais ríspidas, assim, que quando você depois convive mais, você vê que não são assim, que são pessoas muito dóceis, que têm um coração muito bom, sabe, que são pessoas que verdadeiramente se preocupam com os outros, são pessoas muito maternais, que se dispõem a ajudar os outros. Mas que passam uma impressão inicial por um pouco defesa, carrancuda, porque como né? são muito sensíveis, eles justamente procuram se defender. É uma, digamos, uma arma deles de defesa. Mas normalmente quando a gente é muito grosso, dá muito coisa, eu sei porque eu sou assim, é porque a gente não quer que todas as pessoas conheçam a fundo como a gente é, né? Falar, você ainda não está pronta para me conhecer. Até aqui você pode, daqui, chegou muito perto, eu te dou um coice que te boto longe e pronto. Você faz assim, eu você já faço. reparou? É uma arma de defesa. Eu estou tentando controlar. Eu estou tentando ficar um pouco mais meiga, sabe? Olha, já volto. E os leoninos? Bom, os leoninos estão com muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo. E isso significa o surgimento de novas oportunidades. Quando surgem novas oportunidades, é importante que a gente fique atento, porque às vezes, como você até já disse aqui numa previsão, né? A oportunidade passa, não volta mais e você fica para trás. E você não aproveitou. E essa semana, a possibilidade de surgirem muitas oportunidades e até mesmo novas visões é presente. Tá? Então, às vezes pode até não aparecer uma coisa prática, alguém chegando para você e falando, faça isso, olha, estou te dando uma ideia. Mas você tem uma ideia boa para aquele problema que Exatamente, você tinha, uma capacidade, digamos assim, de visualização de caminhos novos e até podem surgir novas oportunidades. Então, uma semana bem positiva para Leão, que eu considero uma semana que deve ser aproveitada, né? Porque tanto, a gente tem sempre que lembrar que tanto o signo que está um pouco mais tenso, quanto o signo que está melhor,
ele pode ter a semana boa ou ruim igual, depende do que você vai fazer com aquilo. Se tem sua escolha, né? Se tem uma semana tensa, se você fica atento com aquilo, aquela semana pode ser maravilhosa. Ao mesmo tempo, se tem uma semana boa e você não aproveita aquilo... Desperdiçou. Que, por exemplo, quando você faz a previsão anual, que é a previsão específica para você, que você faz 365 dias, a vantagem maior é essa. Porque você vê, olha, de tal mês a tal mês vai estar muito bom para eu trabalhar com uma coisa nova. Então você já fica ligado naquilo. Então a previsão, ela não serve, eu sempre friso isso aqui, se a gente não usa, né? Se a gente não fica atento, tanto pro bem quanto pro mal. Se de repente, a semana tá ótima, mas você começa a fazer um monte de coisa errada, não aproveita nada, assim, aproveitar que a semana tá boa, vou fazer tudo errado mesmo. Exatamente, aí não dá. Também tá pedindo demais, né? E quem é de virgem, como você é, mama? Virgem tá numa semana muito boa para manifestar coragem. O virginiano, que é muito prudente, né? O virginiano é todo certinho, prudente. Cuidadoso demais, às tudo vezes, ele né? quer tomar cuidado, fiz do jeito certo, é isso mesmo. Ele é cuidadoso com as pessoas também. E o que é importante? Que ele também, de vez em quando, ouse. Né? E nessa semana ele tem a coragem para ousar, porque para ousar a gente precisa ter coragem também. Senão a gente fica com medo e fica só chovendo no molhado, fazendo sempre as mesmas coisas, mesmo jeitinho, não fazendo nada muito diferente. E o virginiano essa semana tá corajoso, inclusive para se enfrentar, né? A gente precisa ter coragem para se enfrentar, para olhar para dentro e também enfrentar os nossos monstros, né? Essa coragem que é uma das mais complicadas da gente conquistar, não? E que exige muita humildade também, né? Porque às vezes a gente olha e vê algumas coisas que a gente não gosta tanto, então tem que baixar a bola, né? E que é importante, eu acho super importante ressaltar uma coisa aqui, que é assim, os nossos erros, tá? Nós somos humanos, estamos aqui e cometemos erros de todos os níveis, de todos os tipos e em todas as áreas. Às vezes a gente comete um erro 2 vezes, 3 vezes, é uma pena. Mas às vezes isso também faz a gente perceber que a gente é humano. Mas eu acho que é diferente a gente cometer um erro tentando acertar e cometer erros sem culpa, com omissão. Quer dizer, você está inerte. Sabendo que está errado e você faz. Não é? Então, assim, mesmo quando a gente erra, a gente pode sempre aprender com aquilo e transformar aquele erro numa fonte de crescimento. Fazer todo o erro que você cometer, veja por que você se sentiu mal com aquilo, onde você errou, para na próxima vez ficar mais difícil de você cometer o erro. Para a próxima vez você vai falar, isso aqui não vai me cair bem. Ou então já percebe antes de cometer o erro que está indo pelo mesmo caminho que já fez. Exatamente, né? Que aquilo não vai cair bem. Mas a gente não precisa também ser conosco mesmos, assim, pessoas muito duras também, né? Então, a gente ainda está engatinhando rumo à perfeição, né? Mas o virginiano é bem duro com ele mesmo. Ele é. Por isso que eu tô falando justamente no signo de Virgem, porque ele às vezes erra e ele fica se martelando por aquilo, que como foi que ele errou, porque ele tem esse desejo de perfeição muito grande. E aí quando ele vê que ele errou, ele às vezes não se perdoa e também precisa se perdoar. E aí entra no que eu tô dizendo da semana. Tenha coragem também de às vezes fazer uma coisa ousada, mesmo que você erre, porque aí você vai aprender, vai falar, puxa, eu ousei, tá, não, mas não era aquilo. Tudo bem, aprendi. Mas tentei, né? Arrisca um pouquinho também, dá uma mexidinha no quadril, solta um pouco também. Faz o TBC. Pega um pouco da juba do leão e dá uma mexida no cabelo e vai. E os librianos? Bom, os librianos estão numa semana que a maior parte deve estar bem revoltada com tudo isso que aconteceu. O libriano é o signo mais ligado à justiça, tá? E ele fica profundamente incomodado com situações como essa dessa semana. Eu já tinha feito a previsão na sexta, já estava dizendo que essa era uma semana que para o libriano talvez ele estivesse muito sensível em relação às injustiças do mundo, com uma vontade de tipo, meu Deus, que mundo é esse que eu vivo? Como que acontecem essas coisas? Tá? E aí, diante disso que aconteceu, isso ainda é mais grave para o libriano, o que eu já tinha visualizado na sexta-feira. Então, o que se pede para o libriano? Que ele perceba que por mais que o mundo tenha 1000 injustiças, 1000 erros, que ele vai conseguir transformar, em primeiro lugar, ele. Né? Então, tem que olhar onde ele está acendendo os seus pequenos fogos, onde ele está se inflamando, onde ele pode se transformar, para tirar o foco do outro. Porque se a gente for procurar defeitos no mundo, no outro, a gente vai achar sempre, tá? Só que os outros a gente não transforma, né? A gente já falou disso aqui. Uma boa é fazer uma terapiazinha, né? Então, assim, a gente transforma nós mesmos. Essa é a capacidade que a gente tem. E muitas vezes a gente vê o quanto é complicado modificar um defeito e aprender com um erro e não cometer mais um erro. Então, a gente não pode julgar mesmo, por mais que seja difícil fazer o que você disse aí da monja Cohen, né? Das voltinhas. Que as 35 ou 37? 35. Pode fazer 37 se quiser. Pode fazer 100, se for o caso de alguém que tem muita tendência ao cicerocínio. Eu já tentei fazer quase umas 500, mas não adiantou mesmo assim. Mas a gente vai tentando.
Isso que é o melhor, uma né? hora Uma consegue, hora vai. Né? Uma hora consegue. E quem é de Escorpião? Bom, o Escorpião, ele está numa semana que é importante ele valorizar, né, o lado lúdico em relação a si mesmo. Então, rir de si mesmo, dar risada de si mesmo, ser mais solto, né? Como tem uma frase do Nietzsche que eu gosto muito, que ele fala: habito em minha própria morada, jamais imitei alguém, troço de todos os mestres que nunca riram de si mesmos. A gente precisa rir da gente. É verdade. A gente precisa, até volta ao que eu estava dizendo de Virgem, né? Dos erros da gente, às vezes também. De ver que a gente cometeu um erro, mas também ter um pouco de perdão e de autocompaixão com a gente mesmo, para ver que a gente está aprendendo, que a gente está crescendo e que ainda pode cometer erros, né? Então, no caso de Escorpião, muitas vezes eles são muito duros, tá? Consigo mesmos em relação a... Não é nem ao perfeccionismo do virginiano que eu citei anteriormente, mas é uma coisa assim deles serem um pouco apegados demais às suas próprias emoções e aos seus próprios sentimentos. Então, estou sentindo isso, sou dominado por isso. É como se a emoção dele fosse mais forte. Intenso assim? E às vezes ele sente aquilo, com raras exceções, porque a gente tem que olhar o mapa da pessoa. Mas no geral, sim. Então, eles são muito intensos com aquilo que eles sentem, né? E às vezes ficam um pouco, digamos, dominados por isso. Principalmente, por exemplo, se você vê, tem alguns pacientes que eu atendo que são escorpianos que tem Saturno mal aspectado ou Saturno retrógrado no mapa, que aí as pessoas ficam bem duras, ficam meio engessadas nos próprios sentimentos e nas coisas, então fica tudo muito duro, tudo muito difícil, é tudo muito, falta o jogo de cintura para lidar consigo mesmo e às vezes com o outro. Então, nessa hora, o humor, o rir de si mesmo, tudo isso pode ser muito benéfico para o escorpiano. E essa semana se pede isso, que ele fique mais solto, que ele relaxe mais com essas emoções tão intensas que ele tem. Boa semana para você de Escorpião. E Sagitário? Bom, o Sagitário na semana passada já tinha dito que era o melhor signo, continua. Continua? Continua. Oh, então tá numa semana boa, o Júpiter, que é o regente, está bem aspectado, é o melhor signo sem dúvida. Lógico que tem que aproveitar isso, né? Então, assim, tá bom em todos os aspectos, tá bom no aspecto profissional, no aspecto afetivo, mas tem que aproveitar, tem que fazer as coisas acontecerem. Às vezes, até quando tá ruim, a pessoa pode fazer acontecer. Por exemplo, esses dias eu falei com uma telespectadora daqui, que eu liguei para ela, que ela tinha marcado uma consulta para a filha dela. E eu liguei para ela e ela atendeu e ela ficou super emocionada. Ela falou assim: nossa, Paulinha, você mudou a vida da minha filha. Eu falei: por quê? Eu fiquei até assim, falei: o que aconteceu? Ela falou assim: não, porque na previsão anual você disse que Virgem ia ter muito trabalho e que ia ser um ano de muito trabalho para Virgem. E ela estava desempregada sem trabalhar há meses. Ah, que bom. E ela pegou e foi atrás, fez o TBC e está trabalhando agora que nem uma louca. Ah, mas fez o TBC, fez a parte aí eu falei: dela. que bom. Eu falei: tem que fazer o TBC. E é isso que eu estou dizendo da previsão. Tem que fazer. Então tem que ficar atento no que a previsão está dizendo para ela ter sentido. E se for ruim, ficar esperto. Por exemplo, vamos namorar. Quando eu digo, por exemplo, que é bom para namorar, não tem namorado? TBC lá vai fazer acontecer, né? Não adianta falar: mas eu não tenho namorado. Então, assim, corra atrás. E o sagitariano, aproveite isso. Se for um sagitariano que essa semana não tiver boa, aí tem que ver o mapa, porque deve ter alguma coisa tá zicado em outra bem coisa, travada, né? porque, assim, a tendência de Sagitário realmente é uma semana muito positiva. Que bom. Um beijo a todos os sagitarianos. Agora, quem é de Capricórnio? Capricórnio está numa semana que também repete um pouco a vibração que era um pouco densa, tá? Então, assim, às vezes uns continuam no bom, às vezes muda. E às vezes, porque depende do aspecto continuar, né? Então, o aspecto às vezes pode continuar ou não. Então, no caso do Capricórnio, ainda está com aspectos tensos, tá? Inclusive, sábado, por exemplo, que... Quando eu disse de Saturno, por exemplo, em relação à tragédia que ocorreu, ele é o regente de Capricórnio. Tá? Então, assim, Saturno estava tenso demais sábado. Então, as pessoas de Capricórnio talvez tenham sentido isso, essa tensão no sábado, e ainda continua um pouco essa semana. Então, um lado um pouco pessimista com as coisas, procura ver o lado bom de tudo das pessoas, porque tá com uma tendência a desânimo, a serem meio secos. Tem uma amiga minha, a minha melhor amiga é capricorniana. Ela tá assim também? Eu comentei com ela da semana passada, ela falou: realmente eu tô um pouquinho assim, eu tava até com uma viagem marcada que era pra eu estar super animada, já tô até pensando em desmarcar. Então, assim, Capricórnio, no geral... Tá meio desanimadinho. Tá um pouco desanimado e um pouco seco. Minha amiga, ela costuma dizer isso, meio sequinha. Tá meio sequinha, tá meio seca. Então, essa pessoa seca. Então, assim, o assunto parece que não deslancha, né? E tá meio seco, assim, meio ríspido. Não tá super cheio de amor e de entusiasmo. Tá numa semana ainda que tem que tomar um pouco de cuidado com isso. Então, Capricorniano, o Saturno que tá aí, né, que a gente tá vendo. É importante que a gente...
tem a seriedade com as coisas, como é o capricorniano tem e como é o Saturno, né? O Saturno traz essa seriedade, essa responsabilidade, essa cobrança de contas do que está errado, ele traz isso, por isso que esse ano a gente vai ter que ficar muito atento com isso, e essa semana para todos também. Então o capricorniano tem que agradecer a tudo que ele tem. Agradecer as amizades que ele tem, a saúde que ele tem, as coisas boas, ver o lado bom, buscar o entusiasmo, né? Que é o entusiasmo. E sempre tem alguma coisa positiva na vida da gente pra gente olhar e se animar, Se você tá desanimado, se você tá seco, pense na palavra entusiasmo, que é linda, né? Que eu já falei aqui que o significado etimológico dela é Deus dentro de si. Então puxa esse Deus dentro de si, ele tá aí. Tá aí, é Basta só você fazer ele brotar. Exatamente. Volto já. Volto pra gente falar de Capricórnio e Peixes. Os aquarianos estarão bem essa semana? Então, os aquarianos estão numa semana que de todos os signos é o mais generoso. Então, as pessoas que convivem com os aquarianos e querem pedir alguma coisa, por exemplo, pra Kátia, aproveita. Aproveita, Kátia, então, sabe? Não escuta isso que não é verdade. Aquário tá muito bom, assim, tá numa semana muito positiva para doação para o outro, tá nessa capacidade de serviço, né? O ser com o viço, tá pensando no outro, tá vendo o lado do outro e tá muito engajado também em questões sociais. Então, por exemplo, tudo que você, aquariano, puder fazer essa semana em prol de algum projeto social, de alguma organização social, uma ONG, ou algo que você possa ajudar a fazer caridade de uma forma espontânea, que combine com você. Eu até disse isso aqui na semana passada. Cada um tem um jeito, né, do que convém, do que combina com você ajudar. Tem pessoas que querem ajudar os animais, tem pessoas que querem ajudar crianças, tem pessoas que querem ajudar os idosos. No que você sente que você deveria ajudar, né? Que isso tem a ver muito com o eu de cada um. Então o aquariano essa semana deve aproveitar essa energia, por mais que ele tenha compromissos e muitas coisas, essa energia do serviço. Nós estamos também com muitos planetas posicionados em aquário, tá? Tem astros em aquário. Então o que acontece? Essa energia de humanitarismo tá forte para o aquariano, tá forte também para os outros signos. Para aquariano mais ainda. Mas para o aquariano mais ainda. Então ele deve aproveitar isso para fazer, né, algo. Fazer acontecer. Em prol do outro. Não é uma semana para ele pensar só nele. E isso vai acontecer naturalmente. Muito provavelmente ele vai pensar mais no outro. Talvez ele se veja pensando de uma forma diferente. Ele vai fazer alguma coisa e falar, mas será que... Ou, será que eu vou fazer aquilo e ele vai gostar? Não, eu falei daquele jeito, eles estão um pouco mais cuidadosos, um pouco mais fofos, como você gosta. Um pouco mais fofos. Que bom. Aproveite, semana que eu estou fofos. Essa semana eles Porque depois a próxima saberá Deus. Deus sabe. E os piscianos? Estarei aqui semana que vem para dizer. E os piscianos? Bom, os piscianos, e olha, vou ressaltar aqui. Estamos falando com calma de peixes, não tem pressa com peixes, porque os piscianos, eles sempre estão postando que... Mas essa é uma tendência dos piscianos. Peixes, que a gente corre, não. Estamos falando com toda a calma do mundo, ninguém tem pressa de terminar. Peixes é o último, mas ele não é prejudicado. Não é. E assim, cada signo sempre acha que falou menos. Hoje, por exemplo, ele falou um minuto a menos. Os signos que estão mais sensíveis acham que foi dito um pouco menos do que deveria para si. A gente teria que, para deixar todo mundo feliz, teria que começar a aparecer um time counter aí. Não, mas aí ia dar falar, problema. 2 minutos acabou, mas não dá porque é espontâneo, o programa é ao vivo, né? Gente, e às vezes esquece. um vai um pouquinho menos, aí depois na outra semana a gente compensa. Então eu peço que vocês tenham um pouco de compreensão que somos humanas aqui, né? Mas os piscianos estão mais carentes essa semana? Os piscianos, no geral, são muito sensíveis e essa semana o principal é a sensibilidade. Então os piscianos estão muito sensíveis, tá? Muito sensíveis, estão com uma energia de se melindrar com o outro muito ativada. Pode ficar mais melindrado do que então, nunca? Assim, toma cuidado, porque às vezes o outro está fazendo uma coisa que não é pro seu lado. Não é porque ele quer te atingir, não é pessoal a você. Ele está fazendo aquilo porque ele é. Então, assim, procure não levar as coisas tão pro lado pessoal para evitar ter, digamos assim, briguinhas à toa, ficar sofrendo por coisas pequenas que não precisaria estar sofrendo. Outra coisa, cuidado com a desconfiança de achar, será que o outro gosta mesmo de mim?
Será Estão que nessa fulano, pegada, então, será que fulano é mesmo meu amigo? Será que o meu marido realmente gosta tanto de mim? Será que ele tem outra? Estão um pouco assim, desconfiados. Então, bora fazer uma terapia. Não, então assim, não se deixem levar por isso. A dica da semana é essa. Era pra eu estar mais fofes, né? Ele não foi muito fofes isso, né? Então tem que tomar cuidado para não se deixar levar por essa sensibilidade extremada. E quando perceber que o pisciano ele já tem essa tendência, ele já é muito sensível. Só que nessa semana tá mais. Então por isso que, para mim, como astróloga, é importante dar essa dica para eles não se deixarem, porque senão vão ficar tendo talvez atritos com as pessoas próximas que poderiam ser evitados, porque é uma bola de neve, né? Uma pessoa faz uma coisa, aí você às vezes acha que aquilo foi para você, aí você vai e rebate aquilo, e quando vê aquilo vira um incêndio, né? Aquilo que é o que eu estou querendo dizer também muito nessa segunda-feira, importante a gente ficar atento com as nossas atitudes, onde a gente erra e onde a gente gera os nossos pequenos incêndios, com as nossas palavras, com as nossas emoções, porque no dia a dia a gente pode estar controlando. Mas é engraçado como a gente sofre mais quando a gente está assim. Sim. Buscando tentar adivinhar o que o outro está tentando fazer. Fica se martirizando, né? É. Então, e tem pessoas que têm uma tendência, por exemplo, pessoas que têm muitos planetas retrógrados na casa 7, né? Ou que tem Vênus retrógrado, ficam muito sensibilizadas em relação ao outro. E aí, às vezes, não conseguem ter relacionamentos saudáveis com ninguém por conta de, por exemplo, um Vênus retrógrado deixa difícil o relacionamento com qualquer um. Porque a pessoa, ela em si tá complicada. Ela às vezes vai trocando de relação, namoro, casamento e ninguém dá certo. Por quê? Porque o problema tá com ela, e né? tá às vezes no mapa. Mas aí com aquele floral astrológico Que a gente pode tentar né? trabalhar isso com os florais astrológicos. Olha, para você conhecer um pouco mais do trabalho da Paula Pires, eu digo um pouco mais porque ela faz tanta coisa, acesse o site vidasutil.com.br. Para segui-la no Facebook, facebook.com/Paula Pires Astro. E no Twitter? Twitter, Paula Pires Astro, como no Facebook. Paula Pires Astro nos dois. vidasutil.com.br. Beijo, Bela. Boa semana pra você. Beijo pra você também. Muita paz, viu? Aproveita, viu, a mocinha aqui? É, que tá eu estou boazinha, tá boazinha. Tá boazinha, que bonitinho. Tá fofo. Mas não é pra sempre.